Olá! Hoje nós vamos falar sobre Lamentações 3. Convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Isaías começa dizendo assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaço assolado. Quando Jeremias diz aqui que levantou a sua mão contra ele, que Deus levantou sua mão contra ele e fez ele envelhecer a carne e os seus ossos em pedaços, porque ele teve que habitar em lugares tenebrosos, lembra-se que ele foi preso uma vez e ficou acorrentado durante uma noite à porta do Templo de Jerusalém. Lembre-se também que o Senhor mandou que ele fugisse e ficasse escondido lá pelas bandas do rio, escondido entre umas cavernas, junto com Baruque, e que lá ele permanecesse até o dia em que o Senhor o mandasse sair de lá. Lembre que ele foi lançado também no poço, porque ele pregava as palavras do Senhor. E lá no poço era um lugar escuro, e ali ele ficava na Rua do Pão, e ele olhava para cima, e ele ganhava inclusive um pão por dia. Por fim, teve até o dia em que a cidade foi invadida, e na invasão, uma noite antes, ele foi lançado no poço de água que havia se secado e caiu junto à lama, do qual ele foi tirado pelos príncipes e por Gedalias, conforme ordem de Nabucodonosor. Tudo isso aconteceu. Tudo é para que eles não... Isso aconteceu com Isaías. Com Jeremias aconteceu dele também ficar carregando sobre si os canzis de bronze, porque o de pedra Ananias havia tirado dele, jogado no chão e quebrado, e depois, por causa disso, o Senhor trocou canzis de madeira por canzis de ferro, para mostrar que uma vez que eles rejeitaram a correção do Senhor, a correção seria mais pesada. Por isso ele estava trocando por canzis de ferro. Tudo isso aconteceu com Jeremias. Fui feito objeto de escárnio para todos o meu povo e a sua canção, todo dia. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza, afastou-me a paz de minha alma. Esqueci-me do bem. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Contudo, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando fala que fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, é porque Jeremias, ele sentia fome. E muitas vezes, naquela fome, naquele nervoso que ele passava, ele ficava às vezes mastigando. Hoje em dia nós chamamos de bruxismo, né? Essa mastigação que a pessoa fica tendo o ranger dos dentes. Aí ele começava a fazer isso para poder espairecer o seu nervosismo. E ele se cobriu de cinza, quer dizer, é a posição de maior humilhação diante de Deus que uma pessoa podia fazer. E era isso que ele fez. Mas mesmo assim a alma dele não achava paz. Dele foi esquecido todo o bem. Mas a alma dele se lembrava, mesmo abatida dentro de si,
ela procurava trazer à memória aquilo que podia dar esperança. E essa esperança quem dá é só Deus. Tanto que ele fala da esperança de auxílio pela misericórdia de Deus para com ele, dizendo assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Quando o homem suporta o jugo na sua mocidade, ele se livra de pecar, porque ele está caminhando com os olhos voltados apenas para Deus. Ele larga a mão de gozar aquilo que ele quer gozar, os seus deleites próprios, e ele passa a olhar apenas aquilo que o Senhor quer. Então ele está suportando o jugo da sua mocidade, que é fazer aquilo que o Senhor exigiu, de ter uma vida reta, uma vida pura, santificada na presença do Senhor. Tanto que os jovens, eles casavam virgem. Muitos conheciam suas esposas no dia do casamento, que eram arranjados pelos pais. Mas Jeremias, após tanto meditar, ele lembrou que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas não têm fim, elas são para sempre, perpetuamente. E uma vez que ele sabia dessas misericórdias do Senhor, ele convida o povo a pedir perdão, a se voltar para Deus. E aí ele diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Quer dizer, as pessoas vão te afrontar, não revide, fique quieto, guarde consigo, confie no Senhor, que o Senhor, Ele que vai fazer justiça no seu nome, Ele que vai pleitear a justiça para você. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Claro que Deus veria, isso não passaria despercebido. E é nessa esperança que Jeremias, ele fica incentivando o povo, a que o povo, ele peça misericórdia a Deus, que ele busque do Senhor essa misericórdia, mas que haja conforme o que o Deus estabeleceu, para que ele seja digno de alcançar essa misericórdia. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como o bem? Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-lo e voltemo-lo para o Senhor. Levantemos o coração com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Como cisco e refúgio nos puseste no meio do povo. Todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Quando ele diz aqui, não procede do Altíssimo tanto o mal quanto o bem, quer dizer que é o Senhor quem julga. O Senhor vai ver, se você cometeu o mal, você vai ter como paga o mal. Se você cometeu o bem, você vai ter como paga o bem. Então a gente tem que olhar para os nossos caminhos. O que foi que nós fizemos? Se nós fizemos errado, vamos voltar o nosso coração e levantar as nossas mãos para Deus e clamar perdão, clamar misericórdia. Vamos falar que nós prevaricamos, quer dizer, nós deixamos de cumprir aquilo que devíamos ter feito. Nós não cumprimos as ordens do Senhor, mas que todos os inimigos abriram a boca contra nós, porque nós aceitamos
a posição de pessoas que pecaram e não se arrependeram. Dos meus olhos se derramam água por causa da destruição da filha do meu povo. Choro e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não escondas o ouvido, os lamentos ao meu clamor. Porque quando Jeremias foi lançado lá naquele poço sem água durante a noite, quando a cidade estava prestes a ser invadida, Jeremias estava ali orando, clamando ao Senhor que Deus o livrasse, que Deus tivesse compaixão dele. E o Senhor teve. Tanto que Nabucodonosor mandou que os príncipes tirassem ele de lá. E perguntou por que ele estava ali. E ele falou que é porque ele profetizava que ele viria para massacrar o povo. E o povo não deu ouvido. Então, é assim que Jeremias, ele faz as suas murmurações. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim. O dia todo, tu lhes darás a paga, Senhor, segundo as obras das suas mãos. Na tua ira os perseguirá, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. O Senhor escuta a voz daquele que clama. Ele pode estar em lugares fechados, em lugares de trevas, no fundo do poço. Ele pode estar na cadeia. Ele pode estar em lugares que ele não gostaria de estar. Mas o Senhor escuta. E o Senhor julga a sua causa. E o Senhor, ele, mesmo quando vê que o povo tratou ele com injustiça, o Senhor vai lá e transforma essa injustiça em justiça. E a partir daqui, nós vamos ver no capítulo 4, quais serão os sofrimentos que o cerco causou nas pessoas que foram levadas cativas. E eu espero que essa fala desse sofrimento possa fazer cada um de nós refletirmos como é que o Senhor trata particularmente com cada um de nós. Porque Ele tem muita paciência e Ele procura fazer o bem, mas para receber o bem depende do nosso comportamento. Porque assim como nós vamos receber o bem, nós também vamos receber o mal. E tudo baseado no nosso comportamento. Que o Senhor os abençoe. Até a próxima live.